Mas é, existe muito pouco acontecendo hoje. Existe alguma coisa, graças a Deus, mas é muito pouco em igrejas pentecostais nessa nação e no mundo inteiro. Não existe muita coisa. Você vai em igreja após igreja, e a igreja onde vocês vão, a maioria do tempo, são igrejas que creem no que estamos pregando. Mas as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Quadrangular, e existem boas igrejas nessas denominações, mas não são muitas. Não são muitas. O Espírito Santo está sendo abandonado. É algo que é do passado e não queremos mais. Eles não dizem isso, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. A Igreja Metodista Pentecostal no Chile é a maior denominação pentecostal no país. E fui até lá para pregar, me convidaram e tal. Eu preguei, fiz um apelo para pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. O altar ficou cheio, centenas de pessoas ali, uma igreja grande. E me falaram que foi a primeira vez que alguém pregou sobre o batismo sobre o Espírito Santo e fez um apelo em 30 anos. 30 anos. Não tinha ninguém orando em línguas e quase ninguém estava sendo cheio. Aí eu fui depois, e o irmão Doni também foi e também pregou sobre o batismo com o Espírito Santo há um ano atrás. E agora me falaram, recentemente, de um homem que está prestando atenção ali. A pregação e o ensino do Bispo Duran agora é sobre a mensagem da cruz. Estão vendo grande evidência disso, do Espírito se movendo naquela igreja, como não viam faziam décadas. Nos anos 80, quando passávamos na televisão de grande parte deste mundo, o Senhor falou ao meu coração em oração e me mandou começar a passar na televisão. Nós tínhamos um programa semanal e já mencionamos várias vezes. A maioria das vezes passava no domingo, às vezes no sábado. E tínhamos um programa de 30 minutos de segunda a sexta, mas o carro-chefe era o programa que passava uma vez por semana. E o Senhor disse: Quero que você comece a transmitir os cultos de domingo quando oramos para pessoas, como foi em Nova York e em cidade após cidade nos Estados Unidos. Transmita esses programas, porque eu tenho muita gente que precisa ser batizada com o Espírito Santo. E na primeira vez que passamos, eu acho que ninguém nunca tinha feito algo assim. Recebi cartas de pregadores dizendo: você não pode fazer isso. Até os da Assembleia de Deus dizendo que eu não podia fazer aquilo. Por que eu não podia? E milhares de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo como resultado daqueles programas. Mas até na época, voltando 30 anos atrás, ainda havia uma oposição. E eu não sei o que. Bem, eu estava na Califórnia participando de uma reunião e anunciei que íamos orar por pessoas no domingo à tarde para receberem o Espírito Santo. Tinha muita gente, acho que umas 12 mil pessoas. E fizemos o culto no domingo à tarde e um pastor chegou até mim depois do culto e disse: quando você falou que ia orar para que pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, ele disse: eu sabia que milhares de pessoas estariam aqui, eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo. E ele falou: mas agora eu sei como fazer, viu? E como o Espírito Santo nos mostrou como lidar com centenas e centenas de pessoas de uma vez só, que estavam famintas pelo Espírito Santo e queriam ser cheias do Espírito Santo. E eu fui criado, e você sabe do que eu estou falando, Dr. Gray, em uma igrejinha, e orávamos por horas com uma pessoa para que fosse cheia do Espírito Santo. E glória a Deus quando era, e não estou zombando de maneira nenhuma. E gastávamos o tempo que era necessário. Mas você não pode fazer isso quando você tem 500 pessoas ou 1000 pessoas ali que querem ser cheios do Espírito Santo. Então, o Senhor me mostrou como lidar com centenas e centenas de pessoas de uma só vez. Eu estava pensando na história do que você mencionou, e durante os anos 60 e 70, não havia uma ênfase forte sobre a televisão cristã a respeito do que você está dizendo. Não, é verdade. Você ressaltou isso nos anos 80. Mas estou pensando porque
a Organização de Homens de Negócio Evangélica, uma organização com homens de negócio que sumiu, não sei onde está, mas eles tinham uma ênfase grande no batismo com o Espírito Santo e encorajavam as pessoas a orarem em línguas. Mas pelo que lembro, irmão Swagger, lembra comigo, nos anos 60 e 70, tínhamos algum ministro na televisão orando por alguém? Ou orando em línguas no ar? Não, você mencionou a Organização de Homens de Negócio Evangélica. O Dimi Shakari era o líder. Era um irmão cheio de graça que amava a Deus. Mas, bem, no primeiro culto, quando vi muita gente batizada com o Espírito Santo, foi em um hotel. E aquela reunião me convidou para pregar ali no sábado de manhã e orar para que pessoas fossem cheias do Espírito. Eu não tenho tempo agora, mas vou continuar no próximo programa, pois tem algumas coisas que não consigo mencionar em 20 segundos. E o nosso tempo acabou. Já que temos 20 segundos, olha, no Chile eu tenho que te dizer que por causa da televisão, aonde a SBN passa faz 4 meses, o lugar virou de cabeça para baixo. Os homens estão pregando a mensagem da cruz, pessoas estão cheias do Espírito Santo. A denominação de metodistas pentecostal foi mudada por causa da televisão e por causa da palavra de Deus e porque o bispo Duran, o líder da denominação, abraçou por completo. Glória a Deus, o tempo acabou e no próximo programa continuo de onde paramos hoje. O tempo acabou, então não perca! Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma